Salmo 95, versículos 7 e 8. Salmo 95, versículos 7 e 8. Você conhece bem, mas é bom prestar atenção. Diz assim: porque Ele é o nosso Deus. Agora, será que Ele é o nosso Deus mesmo? Se Ele é Deus, nós devemos adorá-lo. Se Ele é Deus, nós devemos respeitá-lo, temê-lo. Ele conhece os nossos pensamentos, Ele conhece as intenções. Temos que entender se estamos andando com Deus e se cremos nele. Porque se Ele é Deus, nós devemos temê-lo. Pai, o Senhor sabe que está vindo na minha mente, só tem misericórdia de mim. Não deixa não. Você tem que ser sincero com Ele. Sentiu alguma coisa, fale com Ele. É Deus, Ele já conhece. Ele só quer que você peça ajuda, que Ele vai te ajudar. Tem gente que esquece que Ele é Deus. Quer dizer, ele busca a Deus para receber uma bênção, receber um milagre, mas não o reconhece como Deus quando ele está lá nos seus devaneios, nos seus pensamentos loucos. Entenda, Deus está vendo, meu irmão. Se Deus sabe, até quando você está com alguma fraqueza, entenda, sentindo algum receio do mal, você diz: o Senhor sabe que está no meu coração, não vou temer, eu ando por fé e não por vista. Então, Ele é Deus, você deve amá-lo, temê-lo, respeitá-lo. Aí ele diz: porque Ele é o nosso Deus, e nós povo do seu pasto, e ovelhas da sua mão. Por que somos? Porque lá no Apocalipse, no capítulo 5, ele vai colocar ali, eu vou ler com você. Ele diz assim, versículo 9, Apocalipse 5, 9. E cantavam um novo cântico, dizendo: dignos és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo e língua e povo e nação. Então nós fomos comprados por um bom preço. Nós temos que ter a interpretação histórica, que naquela época existia a chamada escravidão, mercado de pessoas. Então ele nos comprou, no bom sentido, com o seu sangue, mas não para nos fazer escravos dele. Versículo 10, o que ele diz: e para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Então nós entramos no seu reino, entenda bem, para sermos reis e sacerdotes. Como rei devemos de reinar sobre a terra. De sacerdote nós o representamos e representamos as pessoas diante dele. Nós somos então os que oferecemos a ele a nossa vida. É importante isso. Vamos voltar aqui no capítulo 95 de Salmos. Ele diz: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração. Como é que ouvimos a voz dele? Primeiro vamos entender que a voz dele é poderosa. Salmo 29, ainda Salmo 29, versículo 4. Salmo 29, versículo 4. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade, cheia de reverência, entenda bem. Ela é simplesmente a palavra de Deus, cheia de autoridade. Tudo isso é a palavra de Deus. Quando nós ouvimos a voz dele, nós devemos obedecer, devemos nos encurvar à palavra dele e não devemos ter medo de ouvir a voz de Deus. Tem gente que ouve a voz de Deus e se esconde. O primeiro livro da Bíblia, qual é, pessoal? Gênesis, capítulo 3, versículo 7. Gênesis 3, 7. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais, e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do seu Deus entre as árvores do jardim. Claro que parece cômico. Como é que o homem vai se esconder atrás das árvores do Senhor Deus? Não dá para se esconder. Mas é para mostrar aqui uma figura para nós, que muita gente, quando ouve a voz de Deus, se assusta. Por quê? Porque Adão estava nu. Nós vamos ver isso que ele mesmo vai dizer. Deus parece que não é Deus. E o Senhor chamou Adão dizendo-lhe: onde estás? Deus sabia, queria que ele se apresentasse. Deus sabe tudo a meu respeito, a teu respeito. Bem, e ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Mas ele não estava nu, ele estava vestido de folha de figueira. Mas o homem não consegue esconder a sua nudez, irmão. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Se a pessoa errou, ela no mundo espiritual está despida, ela está envergonhada, irmão.
A vergonha dela aparece no mundo espiritual. Aquela pessoa que está no erro, no mundo espiritual, ela está despida de autoridade, ela está despida de Cristo. Ela vai ser envergonhada, vai orar, não vai ter resposta, vai enfrentar o diabo não vai obedecer. Por quê? Porque ela está despida no mundo espiritual. O Senhor Deus então diz aí, Deus, quem te mostrou que estavas nu? Deus sabia, mas queria ouvir dele. Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Ele sendo Deus, claro que sabia. Então disse Adão, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Pronto. Então Deus queria a confissão dele. Mas qual é a nossa mensagem aqui? Não se esconda, irmão. Errou, Deus está falando com você, se apresente a Deus como você está. Deus, eu preciso da tua misericórdia. Aí você vai se cobrir, não com folha de figueira, você vai se cobrir com o sangue de Jesus. Você vai diante de Deus, Deus, eu errei. Ele já sabe que você errou. Então ele quer ouvir. Não espere, entenda bem, alguém falar contigo. Se você não se vai, ele vai falar com você, ele vai procurar. Deus quer comunhão. Você vê que Deus mostrou aqui, aparentemente, que ele nem era Deus. Adão, onde você está? Você está se escondendo? Onde você está, Adão? Não estou te vendo. Claro que Deus via. Deus queria que ele se apresentasse. A mesma coisa é você. Quando você erra, Deus vai falar com você. E eu pergunto, onde você está? Eu estou aqui, mas onde você estava ontem? Onde você tem estado, não só fisicamente, mas com a sua mente. Onde você tem estado? Você está abandonando Deus? Porque Deus é luz. E que comunhão há entre a luz e as trevas? Deus faz separação. Deus, você não vai querer andar com... Se você quer andar com Deus, você tem que deixar as trevas. De haver a pessoa não quer, porque são coisas prazerosas ou lucrativas para esse mundo, mas vão te levar para o inferno. Então Deus não vai poder, Deus vai insistir, Deus vai falar com você para você se apresentar. Então ouça a voz de Deus, que ela é poderosa para perdoar os seus pecados também. A voz de Deus é assim. Agora a voz de Deus faz o impossível se tornar possível. Vamos para Ezequiel capítulo 37. No meio da Bíblia é Salmos, que você viu. Depois vem Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel 37. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse, filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu sabe. Então nunca dê um caso como perdido. Deus pode mostrar algo perdido para você. Ouça a direção, Deus me dá direção aqui. Eu quero ouvir a tua voz, como agir nesse caso, como agir nessa situação. Então me disse, profetiza sobre esses ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Isso aqui é para nós, tudo aqui está aqui. Ouvir a palavra, como é que vão ouvir a palavra de Deus? A missionária uma vez explicou. Aqui está a voz de Deus? Não. Você dá voz à palavra de Deus. Amém. Então ele está dizendo para nós aqui, olha o que ele falou para você ver. Ela diz, assim diz o Senhor, estes ossos, entenda, a estes ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis, e porei nervo sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor esses ossos. Mas como é que os ossos tinham que ouvir a voz da palavra de Deus? Aí ele diz, então profetizei como se me deu ordem. É isso aqui. Você ouve a palavra de Deus, então você profetiza ou você fala, você dá voz à palavra de Deus. Entenda? Eu estou lutando para ser curado por um milagre, pastor. Eu tenho um câncer de metástase, eu tenho uma insuficiência cardíaca, pulmonar, uma insuficiência imunológica, metabólica, sei lá, entenda? O que você tem que fazer? Ouvir a voz da palavra. E diz assim, meu corpo ouça a voz da palavra. Você foi curado pelas feridas de Jesus. Jesus já levou as suas doenças, Jesus já levou as minhas enfermidades. Você dá voz à palavra. É isso que você faz. Ô demônio, ouça a minha voz, que é a voz da palavra de Deus. Em meu nome expulsado, pois eu te expulso em nome de Jesus.
É assim que funciona. Nós temos que complicar as coisas, nós tendemos, né, a complicar as coisas. Não, é fazer como ele... Eu não inventei história, eu profetizei como ele me deu ordem, está dizendo aqui o Ezequiel. Ele não falou de outra maneira. Aí houve o ruído, enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso, cada coisa foi voltando ao seu lugar, irmão. Vai voltando. Aí você diz: meu corpo ouça a voz da palavra de Deus, pelas feridas de Jesus você foi sarado. Eu repreendo o mal que está em você, pois ele disse: em meu nome expulsarão demônios. Eu expulso em nome de Jesus. Ele disse: o que você pedir, determinar em meu nome, em nome de Jesus você fique curado, volte a funcionar. Mas pastor, já parece mágica? Não é mágica não, é o poder de Deus. O evangelho aí que muita gente não consegue praticar. Por quê? Vamos lá, o que vocês ouvem muito aqui comigo. Romanos 1,16. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o quê? É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Que é de fé? Você vai ouvindo e vai praticando. Aquilo que você ouve de Deus, você vai colocando em prática. Aí você vai funcionar, meu irmão. Nas campanhas, antes das 2 reuniões, eu estava dando uma mensagem como essa. Quer dizer, a pessoa ouve a voz da palavra de Deus e acontece. Eu falo sempre, puxa, que eu tinha pânico, medo. Eu comecei a pegar aqueles versículos da Bíblia que falavam a respeito de medo e pânico. E comecei então a profetizar. Quando vinha o medo, esse medo, você está amaldiçoado porque Deus não me deu. O que eu citava a Bíblia? Porque Deus não me deu espírito de medo. 2 Timóteo 1,7. Não preciso usar toda a formalidade e fundamentar para o diabo, não. Ó, diabo, está escrito em 2 Timóteo 1,7. Posso até falar isso, mas já fala a palavra. Em nome de Jesus está amaldiçoado desse medo, porque Deus não me deu espírito de medo. Em nome de Jesus está amaldiçoado dessa doença, porque eu fui curado pelas feridas de Jesus. Eu estou dando voz à palavra de Deus. Você tem que dar voz à palavra de Deus. É isso que é. Mas você se envergonha, pastor Jaime. Poxa, se alguém ouvir, vai ficar até dizendo que eu estou maluco. Para eles aqui, ó. Paulo fala isso aqui na frente. 1 aos Coríntios 1,18. Porque a palavra da cruz é o quê? Loucura para os que perecem. Para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Para eles é loucura, mas para nós não, irmão. Para nós é o poder de Deus. Para eles é loucura. Vou falar a doença, fala, Jesus mandou. Diga ao monte, ergue-te e lança-te no mar. Jesus fez algo que se alguém, vamos dizer, do mundo secular, entenda, diz que é loucura. Mas é Jesus, pastor, já, mas ele diz: quem crê em mim fará também o quê? As mesmas obras. O que ele fez na sogra de Pedro? Ela estava enferma com muita febre. Ele inclinou-se para ela e repreendeu a febre. Mas não queremos fazer diferente, não temos vergonha, não. Você vai dizer que é loucura. Para eles é loucura, mas para nós é o poder de Deus. Se você não dá voz à palavra de Deus, o poder de Deus não entra em ação. Como é que o poder de Deus entra em ação? Pelos anjos. Lembra do Salmo 103, versículo 20? Coloca, por favor, Salmo 103, versículo 20. Bendizei aos seus anjos seus, magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, obedecendo a voz da sua palavra. Então eu tenho que dar voz. O anjo não vai obedecer a mim, ele vai obedecer à voz da palavra. Se eu não dou, então o poder de Deus não é nessa. Os anjos ministram o poder de Deus. Você não tem que ficar vendo o anjo, mas eles ministram. Você não crê dessa maneira. O que acontece? Você não vai ver a glória de Deus. Quem crê que verá. Mas eu tenho vergonha. Ezequiel não tem vergonha. Ezequiel, fale estes ossos secos. Já pensou se alguém passa e vê ele no meio de ossos, falando ossos secos? Deus que mandou. É a sua visão, pastor Jesus? Sim, mas ele está dizendo que temos que fazer o que ele manda, ainda que Paulo disse que está dizendo que pareça loucura. Quer dizer, falar a febre, falar o medo, né? Porque é loucura isso, falar com autoridade. Aí voltando aqui para essa loucura, João capítulo 8, versículo 47. 8,47. João 8,47. Quem é de Deus, escuta o quê? As palavras de Deus. Por isso, vós não escutais, porque não sois de Deus, mas nós somos, nós não aceitamos o sacrifício de Jesus, então passamos a ser propriedade dele. Ele não nos comprou com o seu sangue. Se você crê que Jesus pagou um alto preço por você, então sois de Deus. Se nós somos de Deus, entenda, nós então escutamos as palavras de Deus. Para eles é loucura, para nós não, é Deus quem mandou fazer isso. O filho do homem profetiza estes ossos. Eu vou fazer como Deus me deu ordem.
Mas é loucura, loucura para eles que perecem. Para nós que somos sal, somos dele, aceitamos o sacrifício de Calvário. Qualquer pessoa pode ser de Deus, não é privilégio de um grupo, de outro não. Ele disse, aquele que vem a mim, ou de maneira alguma o lançarei fora. Vê que com o seu sangue ele comprou para Deus homens de toda a tribo, língua e nação. Basta o homem aceitar o sacrifício do Calvário, aceitar que Jesus um dia tomou o lugar dele, morreu a morte dele. Isso aqui eu gosto sempre de explicar. Jesus não tinha um pecado, era o meu pecado que estava lá, era o seu pecado que estava lá. Jesus se fez pecado por mim, Jesus se fez pecado por você. Ele venceu a morte, venceu o inferno. Então, com o seu sangue nos comprou para Deus. Foi o preço pago. Quando nós aceitamos esse sacrifício, que para muitos também é loucura, nós nos tornamos propriedade dele, como filhos dele. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Meu irmão, você vai ver muito de Deus na sua vida. Agora tem que aceitar, ouvir a voz de Deus, fazer isso e mostrar que está com Deus. Aí você vai ver. Porque quem não conhece aqui, João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu amarei e me manifestarei. Ele guarda as palavras, irmão. Guarda o que Deus tem mandado você fazer. Guardar é praticar, é viver aquilo ali. Você vai ver o poder de Deus agindo, o poder de Deus operando. Agora nós precisamos de que a igreja de Cristo acorde para ouvir a voz da palavra. Aí ela vai dar voz à palavra de Deus. Deus fala ao coração dela, como dizer, fala esses ossos. Quem tinha que falar era o Ezequiel. É você que tem que falar a palavra de Deus. É você que tem que dar voz à palavra de Deus. Não esqueça disso. Você dando voz à palavra de Deus, o poder de Deus entra em ação. Cala de desânimo, vem a depressão. Não, a depressão está amaldiçoada, porque foi para a liberdade que Cristo me libertou. Mas também vem o pecado. Você, Jesus, só sabe que está aqui. Aí você sabe que o homem natural, quer dizer, é uma luta entre a carne e o espírito. Entenda? Está querendo o que você sabe que é errado. Está amaldiçoado esse desejo, porque eu sou morto para o pecado. Você está dando voz à palavra. Eu sou morto para o pecado. Se você não dá voz à palavra, a carne prevalece. Você tem que dar voz à palavra. Não, eu sou morto para o pecado. Está amaldiçoado esse desejo em nome de Jesus. Está amaldiçoado essa perturbação. Tem hora que você sabe que é desejo, tem hora que você sabe que aquilo é perturbação. Então você vai e fala com autoridade. Você não pode ser seletivo. Que é aquele caso, quem quer doença? Quem quer um câncer? Mas quem quer uma amante assim? Meu Deus do céu, misericórdia. Não, está amarrado em nome de Jesus. Quer dizer, não seja seletivo, né? Quem quer dinheiro? Tudo bem, mas como é que vem esse dinheiro? Foi do banco que nós assaltamos. Está amarrado, quero isso não, ficar duro. Você não quer de maneira alguma. Meu irmãozinho, vamos viver intensamente a palavra de Deus. Vamos viver intensamente o amor de Deus. E aí você vai desfrutar da grandeza de Deus. Amém? Vamos voltar onde nós começamos, Salmo 95? Igreja de Cristo, igreja amada do Senhor, igreja comprada pelo sangue de Jesus, aprenda a ouvir a voz da palavra de Deus. Aí ele diz, 95, 7, 8, porque Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto. Por quê? Porque nós aceitamos o sacrifício que Ele fez por nós, aceitamos o preço pago, entenda? Então passamos do império das trevas, que nos dominava, para o reino do Filho do seu amor. Que bonito, império das trevas. Pensa no império, sempre na linguagem tão atual hoje, né? O imperialismo, né? Então nós saímos do império das trevas e passamos para o reino do Filho do seu amor, irmão. É amor, entenda bem, é liberdade com Cristo, é diferente completamente. Somos filhos aqui, não somos, entenda bem, escravos de Deus, não. João 1,12, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Glória a Deus, esse é o privilégio nosso. Aí ele diz, se hoje ouvirdes a sua voz, como é que você ouve a palavra? Você ouve a voz, alguém está pregando, você está lendo, Deus fala direto, entenda? Pastor, eu posso ouvir uma voz dizendo assim, Edilson? Pode, até Deus pode falar, Ele é Deus, para falar como quiser com você, mas realmente não é assim. Entende? Tem gente que acha, eu falei que antigamente você lia livro de americano, então tem muito isso, americano tem essa maneira de dizer assim. Então eu vinha caminhando pela Avenida São João, e ele disse, Jaime, pare, entra na direita,
Aí, rapaz, você ouvia assim, rapaz, esse pessoal tem uma intimidade com Deus, né? Depois entendi, não, ele falava o coração dele, ele sentiu aquele de entrar e entendeu que era a voz de Deus. Não é que ele ouviu aquela voz audível, não. Mas voltando a toda a seriedade, você ouve a voz da palavra, a pregação fala com você, a mensagem fala com você. E depois, quando você prega a outro, quando você fala, quando você testemunha, você está dando voz à palavra também. Então, dê voz à palavra de Deus. Ele está dizendo aqui, se hoje ouvirtes a sua voz, não endureçais o coração, como aquele povo no deserto. Ele está dizendo aqui que endureceram nos dias de Moisés, endureceram o coração, viam Deus, não entendiam quando passavam lutas, quando passavam adversidade, ficavam chateados, ficavam mal-humorados. Não, no mundo tereis aflições, então não fica mal, mas por Deus, eu estou na igreja, por que está acontecendo isso? Mas ele disse, no mundo tereis aflições. Paulo disse, o que vai nos separar do amor de Deus? Nem a morte, morrer alguém, Jesus, não sei, não entendo, mas se houve a permissão do Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas, nunca nada pode separar você. E vamos para o Salmo 29, então, versículo 4, vou ler o 3 para entender um pouco mais agora. 29, 3 e 4, o 3, a voz do Senhor ouve-se sobre as águas. Você está passando uma luta, você ouve a voz de Deus. Como é que Deus faz você lembrar de um versículo? Deus usa alguém para falar contigo direto. Entenda, então vem a voz de Deus, ouve sobre as águas. O Deus da glória troveja, faz um barulho para chamar a sua atenção. Não chama atenção? Um dia desses nós estávamos pregando aqui, eu estava pregando, o povo estava reunindo até um domingo à tarde, se eu não me engano. Rapaz, deu uma trovoada, daquela que faz barulho mesmo. Todo mundo olhou assim, disse, calma pessoal, não é terremoto não. Não tem, chama a trovoada, não chama. Deus chama a sua atenção. Deus da glória troveja, chama a nossa atenção e assusta até mesmo, mas quem não conhece, quem conhece, entenda bem, não se assusta, sabe que Deus está falando, então, mas ele chama a sua atenção. O Deus da glória troveja, chama a atenção do seu povo. A voz do Senhor está sobre as muitas águas. Deus não te abandonou nas muitas águas, ele não abandonou Israel diante do mar vermelho, o mar se abriu mesmo. Ele não abandonou os discípulos naquela tempestade, a tempestade se acalmou. Ouve-se a voz de Deus sobre as muitas águas. Demos muitas lutas, às vezes são muitas. Eu estava explicando de manhã que essa juventude está chegando agora, as crianças estão nascendo, vão passar lutas que nós, entenda bem, estou falando nós, que eu estou com 62, outros estão com 70, 80, que nós não vamos passar, mas que nossos pais ou avós não passaram hoje. Quando você vê, o pessoal defende que uma criança, o Davi Soares esse dia teve que ir lá, não foi só ele, outros deputados evangélicos e católicos também, tem que reconhecer, entenda bem, que estão com a mesma bandeira, tanto evangélicos e católicos, estão com a mesma bandeira, com essa coisa satânica de ideologia de gênero, que a criança tem, ela pode, o ser humano já é errado, imagina uma criança, ela que tem que optar qual o sexo que ela vai ser, meu irmão, põe uma pelada e vai ver já, que menino é menino, menina é menina, até no sangue hoje, eles fazem exame de sangue hoje, entenda bem, para descobrir o sexo do bebê, já viram isso? Que eles falam, depois a mãe, o pai, a família faz chá revelação. O que é isso? Para falar, olha, a fulana está grávida, olha pessoal, olha, eu vou ser pai, aí os dois brincam, nós estamos grávidos, e vamos descobrir agora que se ela é menino ou menina, aí solta lá uma fumacinha, né, brinca, solta um papel rosa ou azul é menino, menina é rosa, aqui, todo mundo, pelo sangue se descobre. Esses abençoados, entre aspas, entenda, doutos, letrados, entenda, cheios de conhecimento, querem colocar isso nas nossas crianças. Ontem eu estava falando, nós respeitamos o ser humano, mas essa ideia diabólica não, eles têm que respeitar a nossa criança. Falou até um amigo meu, eles não estão respeitando, irmão. Isso eu estou falando, não é a pessoa que nunca foi, não, pessoas chamadas que querem dirigir o mundo todo, irmão. Irmão, o mundo jaz no maligno, não fica surpreso não. Mas meu Deus, como é que as pessoas aceitam? Mas ninguém dá destaque a essa aberração que alguns intelectuais políticos, vou processar tudo bem, mas que falam que são os governantes, não só no Brasil, no mundo todo. Que ideologia de gênero? A Bíblia diz, macho e fêmeas o criou. Não, mas é que tem pessoas que às vezes elas nascem no corpo de um homem, mas a mente dela, Deus não criou o Minotauro, irmão? Mitologia virou agora?
Que o homem tem, então, corpo de homem e cabeça de mulher? Ou tem cabeça de mulher e corpo de homem? Isso é demônio, isso é Satanás. O mundo jaz no maligno, o diabo está dominando os governantes, irmão. Autoridades judiciárias, entende, e outras mais, estão entrando nisso. A Igreja de Cristo não pode se calar a respeito disso. Isso é o Satanás, entenda bem, entrando na sociedade. Entende? Você vai ser, então me prendam então. Mas como é que eu não vou dizer que isso não é do diabo? É do diabo sim, irmão. Macho e fêmea, todo mundo que tem um filho quer ter uma nora, quer ter netos, ou eu estou enganado? Quem tem filha quer ter um genro e quer ter netos. Aí vem, não, mas a pessoa tem direito. Tudo bem, o ser humano é dono da vida dele, deu livre-arbítrio. Mas pegar nossas crianças e fazer que elas têm direito de escolher, que o menininho pode botar uma sainha. Se ele gostou de sair, ele pode ficar sainha. Não. Se o menino ficou, então, mas está aí fora. Então nós precisamos de orar, porque a geração vai passar muitas lutas aí. Como diz, nós já estamos caminhando já para o final daqui a uns 30 anos, 40 anos, não sei, 20 anos, alguns têm menos, outros têm mais, entenda? Mas essa garotada que está chegando vai passar muito mais provações lá na frente. Bem, voltando à nossa mensagem, vamos dar voz à palavra de Deus. E a voz também é essa, macho e fêmea os criou, tá bom? Vamos viver a palavra de Deus, meu irmão, hoje. Você tem uma doença, diga essa doença, você está amaldiçoada, porque pelas feridas de Jesus eu fui curado. E se mantém nessa posição. E o remédio, tome o remédio, doutor mandou. Doutor não é contra você não, meu irmão. Doutor deu remédio é para combater doença, não é para dar vida para a doença não. Nós somos a favor e sem dever. Enquanto eles querem criar um tumulto que nós somos contra a ciência, somos nada, irmão. Nada, pelo contrário, como Jesus está aqui no nosso meio, sabe que eu orei pela vacina, entendo, tenho orado pela cura dessa coisa aí, entenda, através da ciência também que vai atingir a todos, né? Porque nem todos terão fé, nem todos, e às vezes até a pessoa que tem fé, mas talvez faltou naquele ponto, e não temos que brigar com ninguém, irmãozinho, vamos viver a palavra.